Fala galera, vocês estão bom? Eu tô bem, espero que vocês também. Se você não me conhece ainda, eu sou o professor Matheus Rocha. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre fusos horários. Bom, você já parou para pensar porque temos horas diferentes em diferentes países do mundo? Temos horários diferentes em locais distintos no mundo, porque o planeta Terra ele não está parado, ele está em constante movimentação. Jura? Sério, jogador? E um desses movimentos, inclusive a gente tem vídeo aqui no canal, uma aula sobre os movimentos da Terra, confere lá. Um desses movimentos é o movimento de rotação, que a Terra está fazendo um giro, né, em torno do seu próprio eixo. E esse movimento, que tem em torno ali de 24 horas, né, aproximadamente 24 horas, não é certinho, né, 23 horas, 56 minutos e alguns segundos, porém a gente arredonda ali para ficar mais fácil, 24 horas. Ok, como a gente demora esse tempo todo, 24 horas, para fazer um movimento completo em torno do nosso próprio eixo, aqui no planeta, a gente vai ter alguns locais que estão durante o dia, os locais que estão à noite, então horas diferentes em locais distintos no planeta. Porém, por que eu fiz essa pergunta, se você já parou para pensar nisso? É porque hoje existe um padrão de horas, né? Em determinadas faixas ali do planeta, você vai ter uma hora específica. Em outras faixas do planeta, você vai ter outras horas. E essas faixas, que são faixas, como vocês estão vendo aí, longitudinais, ou seja, aquelas linhas imaginárias que a gente tem do norte ao sul, que são os meridianos, né? Por isso tem o nome de meridiano. Meridiano vem de meio-dia, inclusive a gente vai falar sobre o meridiano, que é referência daqui a pouquinho. Mas entre duas longitudes, a gente vai ter uma faixa de horário exclusiva, específica, que a gente vai chamar de fusos horários. Beleza? Então, dentro daquele fuso horário, daquele intervalo entre uma longitude e outra, a gente tem um horário específico. Isso é muito importante porque quando a gente teve a criação dos fusos horários, isso lá no final do século XIX, até aquele momento, o horário no planeta ele era muito confuso. E aqui, perdão pelo trocadilho, foi sem querer, tá? Porém, a gente então tinha uma confusão muito grande. Por quê? Porque os países determinavam de forma muito aleatória os seus horários. Então, tinham países que tinham vários horários diferentes, de acordo com as cidades, com os estados. Então, era uma confusão. Para fazer trocas comerciais, trocas de informação, isso realmente trazia um problema. Aí, lá no final do século XIX, eles resolveram então criar um padrão no mundo de faixas de horário. E aí eles pensaram o seguinte: bom, já que a gente demora 24 horas para fazer esse giro completo, que um giro completo tem 360 graus, né? Então a Terra, para fazer esse movimento, esse giro de 360 graus, que é esse movimento de rotação, ela vai demorar 24 horas. Aí eles pensaram o seguinte: beleza, então se eu demoro 24 horas para fazer um movimento completo de rotação, 360 graus, quer dizer que a cada hora a Terra faz um movimento de 15 graus. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada movimento que a Terra faz de 15 graus, então esse deslocamento que a Terra vai fazendo, olha só, de 15 graus, demora 1 hora para acontecer. Aí eles pensaram assim: beleza, então a gente vai criar um sistema de 24 faixas de horários específicos. Cada faixa tem um horário certo, padronizado. Por quê? Essas 24 faixas, cada uma então com um horário específico, no total são 24 horas, que é o tempo que a Terra vai fazer ali um movimento de rotação. Beleza, então a gente entendeu a ideia do que seria um fuso horário. É uma faixa que a gente tem imaginária no planeta, e dentro dessa faixa, que é uma longitude e outra, a distância entre uma longitude e outra, aí no mapa dá para ver claramente isso, a gente tem um fuso horário dentro dessa faixa de um fuso para outro. A gente precisaria ter um local que seria a nossa referência. A partir dele, a gente iria calcular os horários nos outros locais do planeta. E esse local que foi escolhido foi uma região ali que a gente tem em Londres, que era a capital da principal potência que a gente tinha ali no final do século XIX, que era a Inglaterra, um bairro chamado de Greenwich. Nessa região, então, a gente tem um observatório astronômico lá muito legal. Eles resolveram, então, fazer ali a referência. A partir daquela linha do meridiano de Greenwich, assim como ficou chamado, a gente teria o cálculo dos horários nas outras partes do planeta. Aí eu comentei, né, que meridiano vem de meio-dia. Então, por que meio-dia? Porque, olha só, você tem 12 horas a leste e mais 12 horas a oeste. Porque se você somar essas 12 horas, você vai ter 24 horas, que é um dia completo. Então, meridiano meio-dia por isso. É exatamente o meio. Beleza, o que acontece? Como a gente sabe, né, que o planeta ele vai fazer esse movimento de oeste para leste, quem está na parte mais a leste do planeta vê o Sol nascendo primeiro, nascendo antes. Por isso que quem vive no Oriente, então, por exemplo, lá o Japão, né, parte da Ásia, eles estão na parte mais oriental do planeta. Leva esse nome, Oriente, vem do latim, que faz referência a nascente. É onde o Sol nasce primeiro. Então quem está mais a leste vê o Sol nascendo primeiro. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma animação para vocês verem, né, esse movimento da Terra. E aí uma parte não iluminada e a outra escura, porque uma parte é de dia, outra parte está à noite.
Então quem está mais a leste do planeta está com as horas adiantadas. Não quer dizer que eles viajaram no tempo não, hein? Presta atenção, calma lá. Quer dizer que como eles viram o Sol nascendo primeiro, as horas lá estão adiantadas. Então, por exemplo, enquanto é 6 horas em um determinado local, está nascendo o Sol lá, em uma área mais distante, mais a oeste, vai ser, por exemplo, 6 da noite. Então eles ainda não viram o Sol nascer, ainda vai chegar para eles o Sol nascendo. Tranquilo? Então eles estão com as horas adiantadas. Beleza, entendemos a ideia. Isso é muito importante porque, como a nossa referência é o meridiano de Greenwich, quando a gente vai caminhando para leste, então indo mais para o oriente, lembrando então que o meridiano vai dividir a Terra então, em dois hemisférios, metade da esfera, metade do planeta. A parte que está a oeste, a gente vai dar um nome então de hemisfério ocidental, e a parte mais a oeste, a leste, a gente vai ter o hemisfério oriental, que é onde o Sol vai nascer primeiro, por isso, Oriente. Então, quando eu vou caminhando para leste, eu vou chegando mais próximo de onde o Sol vai nascer primeiro. Então, as minhas horas no relógio vão ficar adiantadas. Então, é como se eu estivesse viajando um tempo, indo para o futuro, que as horas estão ficando adiantadas. Agora, se eu estou indo para oeste, eu estou indo para uma direção onde o Sol vai nascer depois. Então, as minhas horas estão atrasadas, beleza? Porém, para não ter nenhum problema, né, de um fuso horário passar no meio de uma cidade, de um bairro, e aí imagina, metade de um bairro está no horário e a outra metade em outro horário. Seria uma confusão muito grande. Então, para evitar isso, vocês percebem aqui no mapa, né, que os fusos horários têm linhas que são mais tortinhas. Elas não são retinhas, justamente para evitar passar no meio de uma cidade, né, de um país. Então, para facilitar ali o cálculo dos fusos horários. Então, é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Vou caminhando para leste, as minhas horas vão ser adiantadas, porque eu vou ver o Sol nascendo primeiro. Então, no relógio eu estou adiantado. Se eu estou indo para oeste, as minhas horas vão ser atrasadas, porque eu vou ver o Sol nascendo depois. Tranquilo? Só para ilustrar para vocês, trouxe essa animação que ela vai justamente mostrar aquilo que eu estava falando. Como a Terra faz esse movimento de rotação, né, em torno do seu próprio eixo, partes do planeta estarão recebendo a energia solar, enquanto uma parte está recebendo a energia solar, partes estão recebendo essa luz que vem da nossa estrela maior, outras partes do planeta não estarão recebendo. Então a parte que está recebendo a energia solar, a radiação, estará durante o dia, a fase do dia. E a galera que não está recebendo essa energia solar está na parte da noite. Está parada, né? Ela está fazendo seu movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. Vai variar, né? Então não vai ficar só uma parte recebendo, outras também estarão recebendo energia solar. Então a rotação, que é esse movimento em torno do próprio eixo do planeta, é que é responsável por essa divisão entre dia e noite. Por isso que a gente tem horas diferentes no planeta. Porque a Terra não está parada, está fazendo um movimento de rotação que dura em torno de 24 horas, além de movimento de translação e outros movimentos, né, que a gente vê aqui no nosso canal, vídeos sobre movimentos da Terra. Então, por ela estar fazendo esse movimento, a gente tem horas diferentes ao longo aí do nosso dia, né? E se a gente comparar com todas as partes do planeta, tem essas diferenças, legal? Daí a importância dessa padronização dos fusos horários, das regiões terem horas fixas, pré-estabelecidas, para não haver uma confusão, né? De novo eu trocadilho, né? Essa complexidade na relação entre as pessoas, entre as empresas, trocas comerciais, tem que ter essa padronização de horário, não dá para ser essa zoeira toda como era antes de ter a oficialização dos fusos horários. Galera, olha só que interessante. Se eu tenho o nosso meridiano de Greenwich, que é a nossa referência, 0 grau, então meio-dia, né? Eu vou ter também a necessidade da presença de uma linha que vai marcar pra gente onde começa e onde termina um dia no planeta, que seria a parte oposta ao meridiano de Greenwich, 180 graus depois. Ou seja, o nosso antimeridiano. Porque como eu tenho aqui 180 graus para leste, 180 graus para leste, 180 graus para oeste, né, formando em 360 graus, quando eu tenho essas 24 horas, esses 24 fusos, é impossível, né? Eu ter todos esses fusos sempre na mesma data, sempre no mesmo calendário. Como assim, né? Eu tô em um dia aqui no Brasil, mas dependendo do horário que eu estou aqui, vai ser outro dia no Japão. Então é impossível ter essas 24 faixas de fusos horários dentro de um mesmo dia, né? De um mesmo calendário. Então você não vai ter as 24 faixas de fusos horários dentro do dia 10 de agosto, por exemplo. Vai ter gente em um país no dia 10 de agosto, mas pessoas em outros países vão estar indo no dia 11 ou no dia 9. Então vai ter essas mudanças, essas transformações. Beleza. Então eu trouxe essa imagem, esse mapa, ilustra isso. Se eu saio da Rússia, do ponto mais ao leste do planeta, então se eu saio do meridiano de Greenwich e vou para o ponto mais ao leste, seria as 12 horas mais à frente do meridiano de Greenwich, seria lá na ponta da Rússia, bem lá no leste. Agora, se eu fizer um movimento contrário, sair do meridiano de Greenwich e ir para a parte mais ocidental, mais a oeste, eu vou lá para uma ilha que pertence aos Estados Unidos. Quando eu somo essas 12 horas saindo do meridiano de Greenwich indo para a parte mais oeste, e somo com as 12 horas saindo do meridiano de Greenwich indo para a parte mais ao leste, soma essas 12 horas a 24 horas. Somando então, 24 horas seria o nosso dia. Então quando eu passo de um ponto para outro, da parte mais extrema ao leste para a parte mais extrema ao oeste, eu tenho que alterar um dia. Porque se eu estou lá a 12 horas mais distante do meridiano de Greenwich, então seria a hora mais atrasada do mundo, e a ponta leste da Rússia a hora mais adiantada, concorda comigo então que seria 24 horas ali de diferença? Então essa linha internacional de mudança de data
ela coloca esse marco pra gente, esse símbolo. Quando eu somo essas 12 horas saindo do meridiano de Greenwich, indo para a parte mais oeste, e somo com as 12 horas saindo do meridiano de Greenwich, indo para a parte mais ao leste, somo essas 12 horas a 24 horas. Então passei de um lado para o outro, então dei esse pulinho sobre a linha internacional de mudança de data, e eu vou ter a mudança aí de um dia, beleza? Por que isso, galera? A gente está muito acostumado a ver o mapa mundi dessa forma, no planisfério. Planificado assim, planeta. Mas a Terra não é plana, para surpresa de muita gente. Então, por exemplo, vamos supor que os meus dedos aqui, mindinhos, eles simbolizam a Rússia e os Estados Unidos. Aí você pensa assim, olhando para o planisfério, né? Poxa, está muito distante a Rússia dos Estados Unidos. Mas não, como a nossa Terra ela é esférica, na verdade, olha só, os dedos mindinhos simbolizando a Rússia e os Estados Unidos, elas estão muito próximas. Porque a Terra é assim, ó, esférica, ela não está assim. Beleza? Ela está assim. Então eles são separados por poucos quilômetros, territórios da Rússia e dos Estados Unidos. Porém, como ali passa entre eles a linha internacional de mudança de data, bem ali, né, no Estreito de Bering, a gente tem essa curiosidade. Você vai da Rússia para os Estados Unidos passando pela linha internacional de data, você tem que diminuir um dia aí no seu calendário, voltar um dia. Se você faz o movimento contrário, os Estados Unidos vai para a Rússia, você acrescenta um dia. E a curiosidade é que essa linha internacional de mudança de data, também ela toda torta, né? Porque para evitar de passar no meio de uma cidade, de uma ilha, né, de um país, imagina, metade do país, metade de um bairro está em uma data, e a outra metade em outra data, num dia posterior, né? Ficaria muito confuso. Então eles fizeram tortinha assim dessa forma, beleza? Então a linha internacional de mudança de data marca essa mudança de um dia para o outro quando você ultrapassa ela. Se você vai para a Rússia, para leste, que é a parte mais ao leste, está mais adiantada, você altera um dia. Óbvio, né? Claro pensar nisso. Vai para a parte mais adiantada, você aumenta um dia. Vai para a parte mais atrasada, seria mais a oeste, que é nos Estados Unidos, você volta um dia. Bom, essa imagem que vocês estão vendo aí, ó, de satélite, ela está ilustrando exatamente uma curiosidade. São duas ilhas, uma pertencendo aos Estados Unidos e outra pertencendo à Rússia. A ilha aí que vocês estão vendo na imagem do lado esquerdo de vocês é a ilha que pertence à Rússia. E a ilha que vocês estão vendo do lado direito pertence aos Estados Unidos. Está bem circulado, né? Está aqui para vocês. Por quê? Qual que é a curiosidade? Então, a curiosidade é que mesmo essas duas ilhas estando muito próximas uma da outra, cerca de 4 quilômetros de distância, a gente tem uma diferença de fuso horário de 21 horas. E outra diferença que a gente viu, né? É a questão do dia. Uma ilha está um dia na frente da outra. Então, por exemplo, eu estou lá na ilha que pertence à Rússia, como vocês estão vendo aí no exemplo. É uma segunda-feira, às 12 horas. Na ilha que pertence aos Estados Unidos, a cerca de 4 quilômetros ali de distância, é domingo, ou seja, um dia antes. E está marcando ali 15 horas no relógio. Beleza? Por isso elas têm, inclusive, né, o apelido. A ilha que pertence à Rússia, como ela está mais a leste do planeta, ela está adiantada um dia na frente, ali da ilha que pertence aos Estados Unidos, ela tem o apelido de Ilha do Amanhã. Enquanto que a ilha que pertence aos Estados Unidos, ela tem o apelido de Ilha do Ontem. Porque tem essa diferença, então. Beleza? Parou? Desculpa interromper, mas só passando aqui para não deixar vocês se esquecerem de se inscrever no canal, curtir aqui o vídeo e compartilhar com quem você quiser, beleza? Então vamos voltar para a aula. Pessoal, para a gente conseguir calcular fuso horário, que é muito tranquilo, é muito fácil, eu sei que muitos de vocês aí ficam aflitos, né? Puxa, geografia, com matemática, fiquem muito tranquilos, porque eu não sou muito fã de matemática. E durante a minha época de escola, eu estava longe de ser um dos melhores alunos ali de matemática. Bem longe, inclusive. Mas, mesmo assim, eu acho muito fácil esse conteúdo. Então, vocês vão ver que é tranquilo de fato. Basta a gente ir com calma aqui que a gente vai entender de forma bem simples. Olha só. Para então a gente compreender melhor o fuso horário, coloquei então essa imagem para vocês darem uma olhadinha e ver como é que a gente tem que pensar. Como a gente viu, a cada 15 graus que a Terra se movimenta, ela se desloca 15 graus. Esse deslocamento de 15 graus, ele demora 1 hora para acontecer. Então, a Terra leva 1 hora para fazer o deslocamento de 15 graus. Tranquilo. Então, a cada 15 graus que eu vou me deslocar, eu vou ter uma mudança de 1 hora no meu relógio. Se eu estou indo para leste, que é onde o Sol nasce primeiro, as horas estão adiantadas, então quando eu vou indo para leste, eu vou aumentar no meu relógio 1 hora a cada 15 graus que eu me deslocar. Se eu estiver indo para oeste, ou seja, onde o Sol nasce depois, as horas estão atrasadas, a cada 15 graus que eu me deslocar, eu vou ter então que diminuir 1 hora no meu relógio. Tranquilo. Vocês estão vendo aí esse GMT, que é uma sigla em inglês, né, para hora do meridiano de Greenwich, que é a nossa referência ao 0 grau. Então, como a Terra tem esse formato esférico, são 180 graus para oeste e 180 graus para leste, porque 180 é a metade ali de 360 graus. Agora é o seguinte, se você tiver uma questão que tiver ali as horas quebradas, por exemplo, 10h30, 10h25, 10h20, como é que eu vou calcular? Também é simples. Basta você saber que se eu preciso de 60 minutos para o deslocamento de 15 graus, eu vou precisar de 4 minutos para cada grau que eu me deslocar. Então, a Terra fez o deslocamento de 1 grau apenas, ela vai demorar 4 minutos para fazer esse movimento.
e ela para fazer um movimento de 15 graus, ela vai precisar de 60 minutos. Então, esses termos quebrados ajudam também a gente a entender. Beleza, então. Saí do meridiano de Greenwich, fui para leste, a cada 15 graus, 1 hora. Fui para oeste, a cada 15 graus, eu vou tirar 1 hora. Beleza? Simples assim. Vamos aos exemplos para ficar mais fácil a gente entender como é que calcula os fusos horários. Galera, dá uma olhada aí no primeiro exercício, o primeiro exemplo que a gente vai ter. Tenho duas cidades, cidade A e a cidade B. Cidade A está localizada aí a 45 graus oeste, então ele deu a localização pra gente. Uma coisa importante, se não tiver na sua questão a localização ali do Brasil, de uma cidade brasileira, você pensa ali em 45 graus oeste, beleza? Porque 45 graus oeste é o horário ali de Brasília. Nós temos aqui no Brasil, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, 4 fusos horários oficiais. Agora, o nosso horário padrão, que é o horário de Brasília, é numa região que está então a cerca de 45 graus a oeste. Então seria uma cidade ali brasileira, no caso aqui do exemplo da cidade A, 45 graus oeste. E eu vou em direção à cidade B, que está ali localizada a 30 graus leste. Tranquilo. Ele vai me falar um horário na cidade A e vai querer que vocês afirmem qual horário seria na cidade B. Então naquele instante é um horário na cidade A e na cidade B. Qual que é a hora? Como é que eu vou saber isso? Primeiro, galera, eu preciso saber a diferença de horas entre essas duas cidades, que é a diferença de longitude. Se eu estou ali na cidade A, 45 graus oeste, e a cidade B está a 30 graus leste, qual que é a diferença de fusos horários? Pensa aqui comigo, guarda isso. Se as cidades estão em fusos horários diferentes, em hemisférios diferentes, basta eu somar os fusos horários. Cidade A não está no oeste e a cidade B não está no leste, então são hemisférios diferentes. Hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Então eu somo esses graus. 30 mais 45, 75. Beleza, agora eu quero saber então a diferença de horas. Como é que eu vou saber? Se 15 graus equivale ali a 1 hora, 75 graus equivale então a quantas horas? Eu pego 75 e vou dividir por 15, beleza? Nesse nosso exemplo, eles têm uma diferença, essas duas cidades têm uma diferença de 5 horas, porque 75 dividido por 15 é igual a 5 horas. Essa é uma forma de você resolver, por essa soma e depois divisão. Então se estão em hemisférios diferentes, eu somo os graus e o resultado eu divido por 15. Simples, porque 15 graus equivale a 1 hora. Então 75 dividido por 15 equivale então a 5 horas. Então esse resultado indica que a diferença entre a cidade A e a cidade B é de 5 horas. Tranquilo? Mas agora olha só, a cidade B está 5 horas adiantada ou está 5 horas atrasada com relação à cidade A? Está 5 horas adiantada. Por quê? Porque é uma cidade que está mais a leste. Quando eu vou caminhando para leste, eu vou somando ali as minhas horas, beleza? Então ela está mais adiantada. Essa é uma forma que eu falei. A gente tem uma outra forma também, que é só vocês irem contando. Olha só, para eu ir de 45 graus oeste até 30 graus leste, primeiro eu chego até o meridiano de Greenwich, né? Então eu vou de 45 até o meridiano de Greenwich, que é 0. Então 45 até o 0 foram quantas horas? Eu vou contando aqui, ó. Cada 15 graus é 1 hora, né? Então do 45 para o 30, 1 hora, foram 15 graus. Do 30 para o 15, mais 15 graus, mais 1 hora. Do 15 para o 0, 15 graus, 1 hora. Então foram aqui 3 horas para chegar no 0, no meridiano de Greenwich. Não parou por aí, né? Que eu tenho que chegar na cidade B. A cidade B, ela tá lá, ó, 30 graus leste. O que eu vou fazer? Eu vou, então, somando de novo. Do 0 para o 15, mais 1 hora. Do 15 para o 30, que é onde está a cidade B, mais 1 hora. Então foram 5 horas de diferença. Essa é uma outra forma aí, contando assim. Beleza? Então você escolhe aí como é que você gostaria de fazer. Cuidado, no próximo exercício a gente vai ver, a gente vai ter um exemplo de cidades que estão no mesmo hemisfério. Como é que a gente vai calcular quando está no mesmo hemisfério? A gente não pode somar não, tá? A gente vai subtrair, é diferente. Então, hemisférios diferentes, eu somo os graus, divido por 15, para saber quantas horas de diferença. Então eu sei que a cidade B está a 5 horas adiantadas, né? Com relação à cidade A. Então a cidade B está adiantada nas horas no relógio, tranquilo? Bom, agora ficou fácil. Vamos colocar aqui, por exemplo, um horário específico na cidade A para vocês verem como é que a gente vai proceder. Então vamos supor, na cidade A, localizada a 45 graus oeste, são 10 horas da manhã. Então é muito importante vocês colocarem assim, tá? Se são 10 horas da manhã, você coloca 10 mesmo. Se for, por exemplo, 10 horas da noite, você não vai colocar 10 horas, você vai colocar 22 horas, para facilitar o cálculo, beleza? Então, 10 horas da manhã na cidade A, na cidade B serão quantas horas? Eu já descobri que são 5 horas de diferença. E como a cidade B está mais a leste, ela está 5 horas adiantada. Então lá serão 10 mais 5, 15 horas. Então, 3 horas da tarde, né? 15 horas na cidade B. Beleza? Tem que colocar assim, 15, para vocês não se confundirem. Tranquilo? Na cidade A, 10 horas, na cidade B serão 15 horas, porque são 5 horas adiantadas. Tranquilo? Então, eu tinha adiantado, né? O que acontece se a gente tem, então, locais que estão no mesmo hemisfério? No caso aqui, as duas cidades, a cidade A e C, e a cidade C, estão no hemisfério ocidental, estão mais a oeste, estão as horas atrasadas. O que vai acontecer? Agora eu vou sair da cidade A e vou para a cidade C. A cidade A está 45 graus a oeste e a cidade C, 75 graus a oeste. Então, se eu sair do A e for para a cidade C, eu vou me movimentar para leste ou para oeste? Eu vou me movimentar para oeste, porque 75 graus está mais a oeste do que 45, está mais distante do meridiano de Greenwich, né, que é o 0. Então, se eu estou indo para oeste, primeira coisa,
eu vou ter que diminuir as horas. Eu estou indo para oeste, eu tenho que atrasar as horas. Tranquilo? Então, cidade C está mais atrasada em relação à cidade A. Agora é o seguinte, eu tenho que ver então a diferença de horário entre elas, né? Vocês lembram lá que para cidades com hemisférios diferentes eu vou somar os graus e dividir por 15? Quando eu estou no mesmo hemisfério, então estou no ocidental ou estou no oriental, ambas as cidades, eu vou ter que diminuir os graus. Então eu vou pegar a cidade com o maior grau, no caso ali o C, que é 75 graus, e vou tirar, vou diminuir, vou subtrair com a outra cidade que tem menos graus. Então no caso a cidade A, que tem 45. Se eu pego então 75 menos 45 é igual a 30. 30 graus, beleza. Se eu sei que 15 graus, a cada 15 graus é uma hora, 30 graus serão quantas horas? 2. Então lá nos hemisférios diferentes eu somo e divido por 15. Nos hemisférios que são iguais, ocidental ou oriental, eu diminuo, tiro a diferença ali então, 75 menos 45, e o resultado eu também vou dividir por 15. Então no caso 75 menos 45 é igual a 30 graus. 30 graus dividido por 15, 2. Então qual que é a diferença de horários entre as duas cidades? 2 horas. Se eu quiser fazer de outra forma, eu posso ir somando, né? Então vou de 45 até o 70, né? Até o 75, desculpa. Então do 45 até o 75. Do 45 mais 15, 60. Então 1 hora. Do 60 para o 75 mais 15 graus, mais 1 hora. Eu posso fazer dessa forma também. Beleza? Qual que é a conclusão que a gente vai chegar? Que se eu sair da cidade A para a cidade C, eu vou atrasar o meu relógio. Em quantas horas? 2 horas, porque está mais a oeste. Beleza? E colocando então as horas para a gente poder calcular. Se são 10 horas da manhã na cidade A, então são 10 horas na cidade A. Quantas horas serão na cidade C? Se são 2 horas de diferença, como a gente já viu, na cidade C são 2 horas a menos. Então 10 menos 2, 8. Então são 8 horas na cidade C. Viu que tranquilo, viu que fácil? Só pensar isso. Estou indo para oeste, eu vou diminuir. Estou indo para leste, eu vou somar. É simples assim. Cada 15 graus, 1 hora. E aí tem duas formas de a gente fazer. A gente pode dividir por 15 graus, né? E descobrir a diferença de horas, né? Se eu estou no mesmo hemisfério, eu diminuo, subtraio ali os graus, divido por 15. Se estou em hemisférios diferentes, oeste com leste, por exemplo, eu vou somar e dividir por 15. Agora, eu posso também ir naquele esquema de somando. De 15 em 15 graus, e somando 1 hora, diminuindo 1 hora, dependendo do local para onde eu estou indo, para a gente saber a diferença. Beleza? Simples assim. Agora a gente vai ver um cálculo que envolve horas de voo. É muito comum os exercícios que a gente tem, né? Com horas de voo. Então, além da gente ver a diferença de horário entre as cidades, a gente tem que saber a hora que a gente vai chegar na outra cidade, somando as horas de voo. Muito simples, muito tranquilo também. Dá uma olhadinha. E os fusos horários do Brasil? Para ficar completinho, né? Nós damos uma olhada aqui que nós temos 4 horários oficiais, 4 fusos horários oficiais aqui no Brasil, como a gente está vendo. Porque o Brasil tem uma grande extensão, né, também de leste a oeste, então é um país grande nesse sentido. Então ele vai ter 4 fusos passando ali no seu território. Você tem um fuso mais adiantado, que são de ilhas, como a ilha de Fernando de Noronha, que está a 2 horas de diferença do meridiano de Greenwich, 2 horas a menos, então o fuso ali seria o 30 graus oeste. E boa parte do Brasil está nesse fuso aqui, 3 horas a menos com relação ao meridiano de Greenwich, 45 graus oeste. São todos os estados ali da região Nordeste, Sul e Sudeste, e a gente acrescenta ali os estados de Goiás, Pará, no Amapá, a gente coloca ali também o Distrito Federal, né? Então ali nesse fuso, menos 3 horas com relação ao meridiano de Greenwich, 45 graus oeste. Tem um outro fuso também, que pega ali Mato Grosso do Sul, pega Rondônia, Roraima, parte do Amazonas. Seria 4 horas a menos com relação ao meridiano de Greenwich. E tem um outro fuso exclusivo só para o Acre, né? Só para alimentar mais o bullying com relação ao Acre. Não faça bullying com o Acre, por favor, né? Lá não tem dinossauro. Mas tem um horário específico, só pro Acre. Uma partezinha do Amazonas também, tá nesse fuso horário. Tranquilo? Então são esses 4 fusos horários que a gente tem no Brasil. O nosso oficial, horário padrão, que é o horário de Brasília, né? É o do 45 graus oeste. Tá 3 horas a menos com relação ao meridiano de Greenwich. Então foi isso, galera. Obrigado você que ficou aí até o final do vídeo. Espero que você tenha gostado de mais uma aula. E se você curte aí o nosso canal, acompanha os nossos conteúdos, tá sempre de olho, gosta bastante do que a gente faz, não deixe de se inscrever, de curtir os vídeos, deixar comentários, dúvidas, sugestões, dicas aqui embaixo nos comentários dos vídeos. Isso ajuda demais a gente manter o nosso projeto, beleza? No mais, então, obrigado, saudações geográficas e tchau, tchau.